mais um episódio da segunda temporada. Tivemos uma primeira temporada com 25 episódios lá em Salvador. E agora a segunda temporada. E esse é o 11º episódio da segunda temporada. Rumo ao episódio número 100. Esse é o foco. Galera, sejam todos muito bem-vindos. Todas muito bem-vindas. Eu não posso começar diferente. Então, por favor, se você ainda não está seguindo, segue, curte, compartilha. Isso faz parte, eu preciso que você curta, principalmente porque a gente está com um canal novo aqui no YouTube. Se você está no YouTube, canal novo, a gente teve um probleminha com o nosso canal, então é importante que você comece a seguir a gente. Galera do Spotify, tamo junto, é só aguardar toda terça-feira novos episódios. Hoje vai ser um episódio, eu até brinquei mais cedo com a Sabrina, que eu falei, eu não sei o que vai acontecer, porque é a primeira vez que eu estou sentando com uma pessoa que também fala de produtividade, gestão legal. Do tempo. Então vai ser aquele assunto que, eu gosto de falar sobre isso, ele gosta de falar sobre isso. Vocês já viram o que é que vai acontecer, mas lógico, a intenção é que a gente traga insight, a intenção é que a gente traga direção para que a galera consiga ter mais resultado. Então, hoje, a gente se conheceu tem pouco tempo e algumas coisas pontuais que a gente faz assim, isso aqui eu valorizo, isso aqui eu acho massa e que a gente cria essa conexão. Então, isso que eu acho bacana. Cara, obrigado por ter aceitado o convite. Eu não recusaria jamais e espero profundamente contribuir aqui com a tua audiência, contigo. Trocar ideia, trocar papo, trocar figurinha sobre produtividade. Pois é. Para que a gente consiga avançar cada vez mais na jornada. Obrigado. Show de bola. Já tô pegando aqui, meu papelzinho digital, mas meu papelzinho pra gente ir anotando aqui em tudo, certo? Cara, vamos lá, Miguel. É engraçado que quando a Sabrina me contou um pouco da tua jornada, quando a gente foi conversando, quando eu fui, eu me vi em algumas partes e a gente vai falar sobre isso. Me corrija se eu estiver errado, você teve 2 transições, uma transição de carreira, um momento de mudança. Uma só, cara. Uma transição de carreira. Então, isso eu acho bacana, porque eu tive a oportunidade de fazer uma transição também, então eu vejo as pessoas e eu falo assim, puxa, isso é legal, porque eu vejo performance. A maioria das pessoas falam assim, faz a transição, teve a mudança porque não deu certo. Eu acredito que às vezes a mudança acontece quando você está num momento justamente de clareza, buscando melhora, buscando o que é melhor para você. E eu sempre gosto de começar o podcast assim. Hoje é fácil a gente olhar, ver um vídeo seu, ver o que é que você está falando, mas de onde vem produtividade, performance para Miguel? Cara, a história é longa e eu vou dar uma encurtada. 2014, eu e Luciana, a gente passou por uma crise conjugal. E 2014 teve essa crise, 2015 o casamento... Aí a gente voltou, ficou 3 meses separados, voltou. 2015 o casamento meio capenga, 2016 capenga, 2017 ela vai para um treinamento de inteligência emocional. Legal. Para criar coragem e se libertar do casamento de uma vez por todas. Ela foi para o treinamento, reviu todo o passado dela, histórico de pai e mãe, um monte de coisa. Voltou para São Luís, né? A gente morava na época em São Luís, me pediu desculpa, e eu achando que a crise era por minha causa. E até hoje eu atribuo a minha crise, ela atribui a ela, e massa que cada um assumiu a sua responsabilização. E aí ela me pede desculpa e fala assim, cara, você precisa ir nesse treinamento. Eu fui e descobri um mundo novo, mas literalmente novo. Até esse momento era algo que você não conhecia? Não conhecia nada, nunca tinha ouvido. Cara, para não dizer que não conhecia, eu tinha feito em 2009 um processo de autoconhecimento, mas as escamas nos olhos eram tantas que eu não conseguia enxergar. Eu vi alguma mudança, eu resolvi algumas coisas na minha vida, mas... Superficial. Cara, não foi superficial, foi profunda, porque eu resolvi 2 casamentos anteriores que eu tinha naufragado. Sim. Então foi profundo. Sim. Mas foi só até ali. Eu não permiti que avançasse em outras áreas da vida. E aí, nesse treinamento, eu me permiti mais, me permiti ir além. E aí eu descobri um mundo novo. E aí eu e Luciana, na época, isso março de 17, a gente falou assim, cara, vamos estudar mais disso, vamos se manter conectado, vamos... Assim, eu fiquei com medo de voltar atrás, os padrões comportamentais. O que já tinha acontecido. Isso. Eu fiquei com medo, porque foi mais ou menos assim,
É como se eu estivesse no fundo do poço, eu subi, respirei, olhei e eu falei, cara, se eu não tiver força para pular o poço, eu vou voltar. Sacou? Aí eu falei, cara, vamos se manter conectado. E a gente fez a grade inteira da instituição de ensino. Sim. Que é a do Paulo Vieira, né? O método CIS, sim, tudo aquilo lá. Sim. Foi massa, cara. Foi do cacete o ano 2017. Quando acabou o ano 2017, Luciana vira e fala assim pra mim, Miguel, eu acho que isso eu advogando, eu era advogado. Eu acho que isso é um egoísmo nosso se a gente guardar essas informações e não propagar essa ideia. Eu falei, tá, Márcio, o que a gente vai fazer? Ela disse assim, cara, vamos atender. Aí eu disse, vamos atender o quê? Ela disse, cara, vamos atender casal, que a gente passou por crise conjugal. Sim. Vamos atender emagrecimento, porque ela é personal trainer e psicóloga. Vamos atender, cara. Vamos atender coaching, propriamente dito. Então, cara, beleza, vamos atender. E aí a gente começou, início de 2018, se envolver nisso. Aí, no final de 2018, a gente já estava com um livro publicado, Desvendando o Segredo de uma Mente Magra, atendendo. Paralelo a isso, a gente começou a fazer treinamento de auditório, né, com 30, 40, 60 pessoas na nossa frente, e a gente desenvolveu um curso de inteligência emocional. Muito top. Só vocês dois? Só nós dois. Show. E aí abrangia 5 áreas, né? Sentido e propósito, saúde, relacionamento afetivo, Quando a gente foi fazer a 5ª turma, eu tô explicando como que eu cheguei na produtividade. Sim. Quando chegou na 5ª turma, foi no final de semana do lockdown, 2020. Sim. Então, durante todo 2018 a gente atendeu individual, 2019 a gente montou o treinamento de inteligência emocional, começou a aplicar aquilo que a gente fazia no 1 a 1 em auditório e tal. 2020 era a 5ª turma, lockdown. Sabe a data? Sei. O lockdown foi 17. Porque meu aniversário é 16. Meu aniversário é 16, lockdown 17. O final de semana era 19 e 20. Sim, era o próximo. Já depois do lockdown. Isso. Teve o lockdown, passou uma semana, que a gente falou assim, não, cara, lockdown esses 3, 4 dias aqui, lá vai abrir. E aí, fechou. Eu tô te perguntando, desculpa te interromper, eu tô te perguntando porque eu tinha um treinamento na 14. 14, né? 70 pessoas, tive que devolver o ingresso de 40 pessoas. Devolveu? Lógico, devolveu o ingresso. Não, a perna devolveu. Aplicou só para 30 depois. Aplicou só para 30. Aí, cara, beleza. Quando deu o lockdown, Luciana vira para mim num belo dia, ela enquanto psicóloga atendendo muita gente, né, de EPSI, que é o sistema da psicologia de atendimento online e tal. Aí Luciana vira para mim e fala assim, cara, vamos pegar o braço de saúde e emagrecimento do treinamento presencial e vamos levar para o online. Aí a gente levou esse braço para o online, que hoje é o Clube Magra, um programa dela gigante, sim, que atende mulheres, com treino, dieta e tal, e aí depois eu posso comentar o que é isso. Aí eu passei 2020 todo estruturando esse programa dela. A gente passou 2020, na pandemia, todo estruturando. 2021 se dedicando ao programa dela. Quando foi lá em julho de 2021... que o negócio estava mais estruturado, aí eu falei, beleza, vou abrir um outro braço agora na empresa, que é a minha persona. Sim. E aí, cara, eu comecei a analisar o que eu gostava de falar. E eu tinha lido muita coisa de produtividade. Eu vejo, Cris, assim, que produtividade ele é um guarda-chuva e alocado embaixo estão várias coisas. Isso. Então você fala, Miguel, qual vertente da produtividade tu gosta de trabalhar? Hábitos novos. Sim. Então, o meu foco de estudo, o meu livro do Zero ao Hábito, é tudo pautado em hábitos novos. Sim. Eu falei, cara, eu gosto de falar de produtividade, eu gosto de falar de hábitos novos, porque o meu histórico de vida, regresso, é todo pautado nisso. Mas nisso no sentido de que o meu casamento, que eu comecei aqui o papo falando, foi restaurado porque a gente implantou hábitos novos. Sim. Eu tenho hoje 48 anos e tenho menos gordura de quando eu tinha 20. Por quê? Porque eu implantei hábitos novos. Perfeito. Então, toda a minha rotina de hoje foi porque lá atrás eu me permiti hábitos novos. Então, a coisa foi surgindo, eu parei num dado momento assim, beleza, eu já faço atendimento, a gente já tem um treinamento, Luciana deslanchou na carreira dela
no sentido do programa de emagrecimento online. Eu falei, cara, então eu vou falar sobre o quê? E aí eu decidi falar sobre produtividade na vertente dos hábitos novos. Então a coisa começou assim. Top. Quando você estava contando a história, a gente deu um salto só para eu me situar. E quando nesse momento você faz assim, ó, parei aqui a advocacia. Isso aqui não é mais. Não, agora eu vou... Como é que foi isso? Bem anterior. Foi antes de começar isso? Não, quando já tinha começado. A advocacia, ela foi até metade de 2018. Ah, tá. Começou em 17, estou até 18. Então em 2018 eu já comecei a me desfazer dos processos, já deixei a sociedade que eu estava e foi assim um negócio bem tranquilo, não teve rompimento de nada no sentido de... veio acontecendo. Bicho, quem tem uma veia muito professoral, assim, que nem eu acho que eu tenho, assim, uma aptidão para o ensino, acaba por deixar fluir as coisas. E a coisa estava fluindo muito, né, na inteligência emocional, na produtividade. Massa. Top. É engraçado porque eu acho que tem muito a ver isso, né? Quando a gente vai estudar, quem fala de produtividade, e por isso que eu te perguntei, normalmente a gente consegue transformar nossos resultados por conta de hábitos, por conta da mudança. Eu sempre falo isso. Por que eu falo de performance? Eu gosto de falar de performance, eu gosto de falar de produtividade, de hábitos, porque mudou minha vida. Eu sempre fui aquela criança que saía na padaria para comprar pão, chegava na padaria e esquecia o que eu tinha que comprar. E eu voltava. Só que eu precisei mudar alguns hábitos para que eu tivesse mais atenção e que eu não conseguisse, e que eu conseguisse finalizar o que eu precisava. Eu sempre fui aquela pessoa que começava muitas coisas e não finalizava. Então eu precisei mudar os meus hábitos e entender o que está acontecendo. Por que eu sou assim? Por que eu ajo dessa forma? Por que eu estou reagindo assim? O que eu posso fazer? Então o esporte me ajudou muito. Para mim foi, nossa, um divisor de águas. Disciplina, entender que eu tinha que treinar todos os dias, que a repetição ia fazer com que eu chegasse na melhora. Dentro desse processo, da sua transição, é difícil a gente colocar algo novo. É difícil a gente... Cara, é muito difícil. A gente sabe disso. Eu não vou aqui chegar pra galera e falar, você vai mudar, é rapidinho, 21 dias. Esquece isso. Então, assim, eu acredito que essa transição... E você estava passando... Onde eu quero chegar? Deixa eu melhorar minha pergunta. Você estava passando por um momento de mudança, que você contou aqui, do casamento de vocês, que já era uma transformação. Beleza, só que aí você viu a mudança. Então você sai dali do fundo do poço, você dá aquela respirada e acho que isso com certeza te motivou para poder ser... Não, é isso que eu quero manter. Mas como é que você teve clareza do que precisava repetir, fazer, manter? Porque hoje é fácil a gente trabalhar com isso e falar, não, esses são os pontos fortes, é isso aqui que tem que mudar. Mas naquela época, você teve alguém para te instruir? Foi no intuitivo? Foi vocês dois? Como é que foi isso? Para não deixar retroceder. Entendeu o que eu tô querendo? Não tive clareza, cara. Tu simplesmente vai fazendo no jogo da tentativa e do erro. É por isso que eu falo, bicho. O papel de um mentor é fundamental, bicho. Quem tem grana para pagar e consegue fazer isso, economiza muito tempo e dinheiro, entendeu? Porque eu fui no jogo da tentativa e do erro, cara. Eu fui fazendo coisas... dá um exemplo claro. Às vezes surgem casais que pedem ajuda pra gente que estão em processo de crise. Eu passo uma estratégia mas muito simples, que eu vou falar aqui agora. Fala aí. É muito simples, mas que na época eu não tive essa clareza de ser simples. Essa a minha pergunta, né? Porque como é que foi? Você estava naquele momento e... Então, o processo de restauração conjugal não, qualquer processo de aquisição de hábitos novos, para quem não tem clareza, é como se fosse 20 melancias na carroceria de um carro. Tá. O coloca, tá tudo desarrumado. Mas à medida em que vai andando, vai ajustando. O papel de alguém que passou pelo processo e já entende de montar as melancias no carro, o papel desse cara é já montar de uma maneira que a melancia não vai desestruturar ao longo que anda. Certo. Vou falar o que eu ia falar. A pessoa me procura assim, pô, Miguel, tô em crise conjugal, cara.
Aí eu faço uma pergunta. Cara, você quer restaurar a relação? Quero. Ela quer restaurar a relação? Quer. Aí eu pergunto pra ela, você quer restaurar a relação? Quero. Beleza. Aí eu falo assim, olha como é simples. O que vocês faziam na época de namoro e que era muito massa? Putz, cara. Aí o cara fala assim, a gente cinema toda sexta-feira comer pipoca. Lá a gente ia transar no motel. Ah, mas vai dar treta. Não, não vai. Faz igual. Não conversa sobre a relação. Então, isso que eu tô falando, esse exemplo, é o que aconteceu comigo e com Luciana. Sim. O que a gente faz? Num dado momento, eu não tive essa clareza que eu tô falando agora. Eu não perei assim, cara, o que eu fazia? Era massa. Não, eu só... Cara, a gente tá em crise, vamos restaurar, vamos. Pelos meninos, por a gente, vamos e tal. Cara, vamos no cinema sexta-feira? Tá, vamos. No cinema. Aí na outra sexta a gente ia de novo, na outra. E aí aquilo começou... Foi criando a conexão que foi do início. Isso e mais um monte de coisa acessória. Sim. Mas eu não tive ninguém para dizer assim, cara, o que vocês faziam? Não tive. Então, para mim foi intuitivo. Por exemplo, aí eu não sei se a produtividade, se os hábitos novos vêm muito do meu estudo. Eu não sei dizer quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Mas eu acho que foi o ovo. Ou foi a galinha? Olha só, na época de faculdade, na faculdade de Direito, eu lembro bem, teve um amigo meu, chegou lá em casa pra gente estudar um negócio, eu tinha um cronograma, tinha um checklist. Sim. E o Lulu disse, que é isso? Eu disse, cara, até o dia tal tem que ter feito isso, até o dia tal isso, até tal tem que ter estudado, TTT, tá. Aí ele me olhou e disse assim, cara, mas não é, Cris, olha só. A produtividade me salvou do TDAH. Sim. Com 9 anos de idade, eu tomei um choque elétrico numa bomba, fiquei grudado, entrei em coma, saí 2 dias depois, saí 12 horas depois, e a minha sequela foi um transtorno de déficit de atenção. Hoje se chama TDAH. Na época era transtorno de déficit de atenção. Sim. Então minha mãe relata, eu não lembro, mas ela relata que eu estava aqui com um videogame, o Odyssey, te lembra do Odyssey? O Atari. Caraca. Tava aqui com o Odyssey, com o Atari, aqui ó. Que meu filho hoje fica 3 horas fazendo isso. Eu ficava 10 minutos e quando minha mãe via eu tava assim, ó. Voltado o dedo do controle, olhando pro nada. Entrou ali. Transe. Aí ela ficava olhando, aí passava 2, 3 minutos, ela me chamava. Miguelito, oi. Aí voltava. Na outra vez ela foi alongando. Você não lembra disso? Não. Quando ela via, assim, eu tava 15 minutos. Disperso. E aí, por vários anos, eu tomei remédio controlado. Para melhorar a atenção. Sim. E eu vejo claramente que esse TDAH hoje, tá? 2023, depois de ter estudado, depois de ter visto, que a minha procrastinação, a minha falta de atenção tem origem lá. Sim. E que a produtividade me ajudou a combater isso. Lógico. Só que muita coisa veio aprendida, e muita coisa veio intuitiva. Voltando à história da faculdade. Na faculdade que eu fiz Direito, no primeiro dia de aula, de cada professor, ele dizia, então tinha lá 7, 8 matérias, ele dizia se ia ter um case ou um paper para ser entregue no final do semestre. Se fosse um case, era um estudo de caso, tinha um relatório e tal. Se fosse um paper, era um trabalho científico, 10, 12, 15 laudas. E eu tenho hoje, olhando para trás, eu tenho dificuldade com tarefas acumuladas, com, por exemplo, bagunça. Então, por exemplo, essa mesa arrumada aqui para mim, isso me deixa espiritualmente leve. Uma mesa bagunçada não rola. Então, 8 cadeiras num semestre para fazer um trabalho, um case e um paper no final, como é o nome disso? Não sei. Porque tá tudo junto. Tudo junto. Então, chegava assim, na primeira semana, eu tinha ali... Cara, na primeira semana, eu já sabia assim, que eu ia ter que ler, tipo assim, 3, 4 livros no semestre. Se cada professor
desse um paper, cada paper tem ali entre 10 e 12, se 3 botarem, são quase 36 laudas de trabalho científico. Estou falando de qualquer coisa, tua mulher do direito, tu sabe. Então... E levando em consideração aqui que a gente está numa época também que computador era só para... Não tinha pesquisa, né? Então tinha que fazer toda uma pesquisa com livro, com... Isso. Então, brother... Mais trabalho. Na primeira semana que acabava a sexta-feira da aula, minha vida estava uma bagunça de tanta coisa que tinha para fazer. Então, eu precisava me organizar. Então, eu botava esse calendário lá para visualmente ficar arrumado do jeito que essa mesa, para mim, tá arrumada. Sim, perfeito. Então, o cara ficou impressionado. Caraca, tu é muito organizado. Não é, cara, porque se eu não fizer desse jeito, eu não executo. Então, a produtividade surgiu muito na minha vida, sim. E aí, depois disso, é que eu fui estudar, e aí eu comecei a ver assim, entendi. Eu fazia aquilo, é por isso que aquilo girava assim na minha vida, é por isso. E aí eu vi que muito comportamento eu aprendi de 2017 para cá, e muito comportamento eu já tinha implantado. Sim. Né? Porque se tu for ver, tem comportamento implantado? Tem, pô. Eu falo assim, o pessoal fica meio puto no Instagram às vezes. Todo mundo é disciplinado. Sim. Todo mundo é disciplinado. Mas a diferença é, uns sabem usar essa disciplina para canalizar para algo que vai trazer um puta resultado e outros não sabem. Por onde você está colocando a energia. Isso. Por exemplo, um fumante é disciplinado? Com pra certeza. Cacete. O cara acorda 2 da manhã, não ter cigarro, ele descer, sair, comprar, voltar para fumar, disciplinadaço. Mas se ele pega esse mesmo hardware, esse mesmo software mental e diz assim, cara, agora é atividade física, ele vai ser um Agora é trabalho, agora é resultado, agora é relacionamento, agora é um monstro, entendeu? Então todo mundo nasce disciplinado. Então essa disciplina, ela é que é meio aflorada em mim. Eu só aprendi lendo, estudando, que eu poderia canalizar isso para alguma coisa de boa. E inclusive eu estava até um tempo atrás conversando isso com a Luciana. Eu falei assim, cara, tudo que eu botei para fazer, eu acabei fazendo bem feito. O negócio é porque lá atrás eu não botava fazendo umas coisas que iam gerar resultado. Sim. Então, assim, década de início dos anos 2000, eu quis aprender a lutar jiu-jitsu. Cara, aprendi aquele troço. Não me destaquei, não competia, mas eu sabia fazer aquilo. Comecei no jiu-jitsu porque eu corria de moto. Eu fazia motocross, rally e tal. Caraca! Comecei no jiu-jitsu por isso, pô. E aí eu falei, cara, eu quero andar de moto bem. E ali eu me destaquei. Fui vice-campeão brasileiro. Foi mesmo, cara? Fui, cara. De etapa de brasileiro, corri etapa de brasileiro, fui vice-campeão. Porra, era um dos melhores do meu estado. Toda vez que eu viajava para correr, tinha assim a categoria dos profissionais e a categoria dos amadores. E a moto que eu tinha, e isso media não pelo título do cara, media pela moto que ele tinha. E eu sempre tive moto boa, então eu era obrigado a andar na categoria dos profissionais. E fiz etapa, os caras da Honda, da Yamaha, e fiz etapa de brasileiro dando trabalho para os caras. Porque eu quis fazer aquilo, eu me predispus. Falei, cara, o que eu preciso fazer? E na época, sabe o que eu fazia? Comprava DVD do Mundial de Enduro 2003, 2004. Olhava, cara, olhava. Quer dizer que ele faz essa curva e ele troca de marcha. Bicho, olhava o Isso detalhe. faz muita diferença. Olhava o detalhe, aquilo implantava no meu inconsciente, sei lá, aquilo implantava em mim. Quando eu ia para a prática, eu lembrava do que estava acontecendo e quando eu me via, eu estava fazendo as mesmas coisas que os caras faziam e rendendo. E aí chegava na categoria profissional lá, onde os caras estavam dando, dava trabalho. Sim. Dava trabalho os caras perguntar. Aí tinha lá a lista. Fulano de tal, Beltrano de tal, lá em quinto, sexto, Miguel Mussalem, Maranhão. Quem é esse cara aqui? Foi engraçado, uma tomada de tempo lá em Fortaleza, naquele areal ali que tem a Praia de Iracema e tal. Aí tinha lá, cabeça, né? Fulano, Beltrano, Cicrano. Aí eu em quarto. Aí outros cabeça de categoria. Fulano, Beltrano, Cicrano, eles. Aí os caras tudo. Esse cara aqui, pô. Aí o chefe da equipe dele. É um cara do Maranhão que tá ali, ó. Aquele bem ali. Eu lá atrás, assim, novinho. Monte de vergonha. Então, assim, o hábito. Mas você se dedicou, né? Dediquei, porra. Botei pra fazer.
É muito do querer. Querer fazer já é um passo gigante. Agora, as armas que tu tem, as ferramentas que tu vai ter para implantar aquilo e gerar o resultado que tu quer, aí é uma outra conversa. E vai dar um resultado diferente isso, Exatamente. Né? Porque as ferramentas são para ajudar. Eu acho engraçado quando as pessoas perguntam, Cris, fala aí umas ferramentas de produtividade. Eu fiz, tá, mas antes das ferramentas, o que é que você está fazendo? E não é, as ferramentas são só para te auxiliar. Não vai adiantar se você não tiver o hábito, se você já não tiver clareza. E mais, cara, não é a ferramenta. As pessoas querem o hack, né? Cara, qual é o hack? É Google Agenda, mano, produtividade tem nada a ver com Google Agenda, cara. Tem nada a ver. É a mentalidade do cara que produz. Não vai mudar nada se ele botar o Google Agenda, todas as tarefas dele, não olhar, não cumprir, não... Porra, quantos mentorados já passaram pela minha mão? O cara tinha lá o Todoist, o Google Agenda, tudo interligado, tu botava aqui, aparecia ali, a planilha e tal, e o cara não conseguia sair da procrastinação. É a mentalidade, cara. Enquanto não tiver a mentalidade do dinheiro, enquanto não tiver a mentalidade do emagrecimento, a mentalidade do que for, não vai girar igual não gira a mentalidade da produtividade. É igual a implantar hábitos novos. Antes do primeiro passo, é a mentalidade que eu tenho para dar aquele primeiro passo. Isso é a chave. Acabou. E a clareza, né? Eu sempre falo, gente, não tem. Qualquer coisa que você vai fazer, tem que partir da clareza. Então, pessoal, eu quero emagrecer. Tá, beleza. Esse é um ponto. Mas por que você quer emagrecer? Isso vai mudar a sua autoestima? Total. A sua segurança? Você vai se sentir melhor? Você vai se sentir mais produtivo? Você vai ter mais qualidade de vida? Eu nem tinha pensado nisso. Como que vai emagrecer, pô? Sabe nem por que vai, que dirá quantos que ele quer emagrecer. Achando que é só porque vai diminuir o número do manequim. Então isso não é clareza para você colocar em prática, né? Boa. Isso faz toda a diferença. Cara, você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui comigo, porque nesse momento que você fala assim, quando eu me dediquei, eu consegui ter resultado. Eu tive um cliente uma vez, foi um dos maiores desafios que eu já tive com clientes. Ele era diretor da Oi Brasil Telecom, Bahia. Eu recebi o desafio para fazer o acompanhamento com ele, porque ele ia assumir a regional, Norte e Nordeste. Nós tínhamos 8 meses para ele fazer um desenvolvimento de competências. E sabe aquele cara que já se acha? Não foi ele que me contratou, foi a empresa que me contratou. E para ele estava tudo... Não, eu já sei fazer. Eu já tenho 30 anos de empresa, então a empresa botou, a gente vai... E foi um desafio muito grande. Os 3 primeiros meses foi muito ruim. Só que depois, onde foi que eu peguei ele, né? Justamente mostrando para ele que quando eu perguntei para ele todas as áreas da vida dele, não só profissional, ele aí se quebrou. Quando eu perguntei para ele como é que estava em casa, pô, eu tô achando você meio assim hoje, como é que tá em casa? Tá beleza? Ele, pô, cara, de verdade não tá não. Ele se abriu, a gente começou a conversar. Eu tô falando isso só para contextualizar, para mostrar depois o que foi que eu fiz com ele. Depois desse ponto que ele se soltou e ele aceitou, olha o que você falou, olha o que você faz. Você está disposto? Estou disposto. Você está disposto? Estou disposto. Então é a pessoa primeiro querer. Aí, depois desse processo, eram 8 meses. Os 3 primeiros meses foram péssimos. Ou seja, a gente só tinha mais 5 meses para ele fazer esse trabalho. O trabalho era para ser em 8. Todo o processo que era de desenvolvimento. Em 4 meses a gente conseguiu fazer, ainda teve o último mês aqui só mais tranquilo, mas quando ele se dedicou a aprender. Entendi. Então o que eu quero trazer aqui é, quando você falou isso, na hora me veio essa história de, putz, cara, não tem como não ser desse jeito, sem dedicação. Tem uma coisa que eu vejo que hoje acontece com as pessoas. As pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Eu sempre falo isso, eu falo, não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Não dá. Você tem que focar. O que é que você quer fazer agora? O que é que você vai potencializar agora? É trabalho? É trabalho. É a parte física? É a parte física. Isso não quer dizer que a gente vai esquecer e negligenciar as outras partes. Mas eu tenho que dar foco. Eu não vou criar uma regra que eu tenho que dormir todos os dias 2 horas da manhã porque eu estou trabalhando e vou... Mas eu tenho que entender que vai chegar um momento que eu vou precisar fazer isso porque eu preciso fazer mais para eu ter mais resultado, para entregar mais. Não é, eu preciso trabalhar mais para eu ser mais produtivo? Não.
mas você vai precisar fazer mais e se dedicar mais. Eu não vejo hoje a galera fazer isso. Eu vejo o pessoal, não sei o que é que você consegue enxergar assim, porque eu vejo o pessoal, eu tentei, eu postei, eu fiz 2 postagens, tem um mês que eu tô tentando, Cris, tem 2 meses que eu tô tentando. E? Como assim, mano? E você não vai continuar? E tem uma história que eu sempre conto essa história. Uma cliente minha, ela virou pra mim e fez, Cris, poxa, eu tô te contratando porque tô passando agora, advogada, passar por um processo seletivo agora, eu nunca fiz estágio, eu nunca trabalhei em nenhum escritório, não tive ajuda e eu paguei minha faculdade toda vendendo brigadeiro. E agora eu tô desempregado. Eu virei pra ela e fiz assim, desculpa, você tá o quê? Tá desempregado. Eu falei, você não parou pra pensar que você é uma puta empresária? Você passou 5 anos da sua vida pagando a faculdade e vendendo brigadeiro. Você tá dizendo pra mim que você tá desempregado? Boa. Cara, você tem uma empresa pra gerir. Você tinha que ser o melhor brigadeiro da região, o melhor brigadeiro da cidade, o melhor brigadeiro do... Pô, massa. Essa clareza. Putz, se dedica. Você se dedicou, vendeu, pagou a mensalidade da faculdade. Pô. E agora, vamos lá. Se você falar pra mim que é o teu sonho, que você quer advogar, top. Mas o que é que você vai fazer com o brigadeiro? Fantástico. Essa clareza pra você se dedicou pra isso. Você passou, você estudava de noite. Que hora você fazia o brigadeiro? Não era qualquer brigadeiro, porque você tinha recorrência nas vendas. Vendia direto. Então, o que é que você fez? Aí ela parou assim, fez... Não, eu levava pro pessoal numa embalagem diferenciada, botava na caixinha. Tá? Eu fiz, pronto. É isso que agora a gente vai fazer para você fazer sua seleção, se for isso que você quiser, se você quer. Se é isso que você quer, a gente vai trabalhar isso aqui. Se não, vamos olhar para tua empresa, que você tem uma empresa. Pô, massa. É isso, né, cara? Muito sacada, cara. É olhar para o que você precisa fazer e não para o que os outros estão fazendo. Eu tô para te falar isso desde o início. Eu acho bacana a tua jornada de transição, de você sair do direito. Não sei como é que estava a tua vida, seus resultados no direito. Mas você sair do direito, que até hoje eu acho que são 3 áreas bem conceituadas, né? Direito, engenharia, medicina, tem aquele peso, para vir fazer atendimento. Tudo bem que foi um momento que você estava passando ali, que esse momento acaba tendo essa atração. Mas, cara, é um puta case, porque... não, eu tô deixando de ser advogado e agora eu vou trabalhar com o desenvolvimento humano. Como é que foi isso? Que coragem, né, cara? Porque... Cara, assim, eu me encantei pelo direito, né? É do cacete o negócio. É massa. Mas eu entrei pelo motivo errado. Legal. Entrei pela grana. Entendeu? 98, 99%. Então, assim, eu entrei pela grana. E a grana por si só não se sustenta em nenhuma carreira. Fundamental ter. Sim. Fundamental ter a remuneração, mas precisa ser o carro-chefe. Sim. Não pode ser a frente do negócio. Então eu entrei pelo dinheiro. Só que eu acredito fortemente, Cris, que uma carreira bem estruturada, ela precisa vir de alguma dor. Ou ela... Vou melhorar isso aí. Fale mais. Vou melhorar. Eu me encantei pelo... Eu vou direto ao ponto. Uma das grandes dificuldades que eu vi quando eu comecei a advogar é que o advogado ele não pode vender. Sim. Não pode bater na porta do cara. Cara, eu sou advogado, tá com alguma demanda, ele não pode ir pro Instagram dizer me contrate. Então, foi um impeditivo essa entrada no mercado, apesar de eu ter entrado, mas foi um dificultador porque eu não consigo delegar muita coisa para os outros. Executor, você vai lá e faz. Entendeu? Então, eu via que meus amigos estavam todos entrando em bancas de advogados grandes, mas eles eram... E eu falei assim, pô, não quero isso aqui, cara. Não quero. Aí eu entrei numa banca de advocacia massa, do escritório que eu queria trabalhar na faculdade. Eu falei, eu quero trabalhar naquele escritório. Legal isso. Eu quero trabalhar naquele escritório ali, que era casualmente de um professor meu. Eu falei, putz, cara, eu quero integrar a banca de advogados daquele cara.
E aí, pô, no 10º período, assim, eu ia me formar em julho, quando foi em janeiro, fevereiro, ele me chamou pra uma reunião, falou assim, cara, quero você. Eu tinha passado na OAB já, né? Passei na OAB no 7º período, passei no 9º de novo, isso despertou atenção lá na... E aí, quando eu tava me formando, ele falou, cara, eu quero você. E aí eu fui integrar, mas ele me chamou logo de sócio, eu já entrei como sócio, mas, mano, não era eu, porque o escritório já tava grande, eu queria a minha parada. Sim. A construção, né? Eu queria o processo, eu queria botar a cara forte, não podia porque era a cara dele. Então ali foi um entrave, logo eu fiquei pouco, logo depois eu saí, montei o escritório com uns amigos. Mas aí eu senti esse entrave do processo de venda, e aí, como eu quero ir pra internet bombando. Isso quando? 14, 15. Internet bombando ali, Instagram tinha começado em 2012, 2015 ali ainda tava bom pra cacete, diferente como é hoje, que tu posta, não acontece nada. E aí eu querendo entrar e o código de ética não deixando, e aí isso me broxou, cara. Falei, cara, eu quero um negócio maior. Eu vi que esse processo tava distante ainda, entendeu? Tanto que 90%, 90 não, 100% da minha sala, ou os caras estão trabalhando para alguém, ou os caras têm pequeno escritório que estão lá quietinho, entendeu? Ainda me arrisco a dizer que ainda tem um terço aí estudando para concurso. Tem, certeza. E aí eu falei, cara, não vai rolar isso aqui. Eu quero mais. E aí vem o lance que eu falei ainda há pouco. Uma dor estava muito latente em mim, entendeu? De ter restaurado a relação, de estar em processo de restauração de relação, de estar descobrindo a inteligência emocional, de poder dar aula disso, abrir uma live e poder falar sobre isso. Você estava preso não querendo fazer isso? Entendi. Eu lembro bem, logo que eu gosto da aula. Eu gosto de falar, eu gosto de dar aula. Eu lembro bem, logo que eu me formei, antes de me formar, eu já saí especialista em processo civil, já tinha feito uma pós em Direito e Processo Civil, peguei lá meu diploma, pesquisei banca de professor no escambau do meu estado, fiz tudo que é banca, e aí sempre eu recebi a mesma resposta. Eu fui numa faculdade lá que tinha um amigão meu que era da banca. Amigão. E aí eu fui, apresentei a aula, aí eu não passei. Aí eu chamei ele, cara, bora sair. Entendeu? Aí a gente saiu. Aí abriu o jogo. Não posso nem falar o nome da faculdade dele. Não. Ele falou assim, brother, a aula foi a melhor de tudo pra trás. Tira. Todas as notas altas foram tuas. Tática, slide, apresentação, roupa, postura, verbal, não verbal, todas as notas. Eu disse, onde eu perdi ele? Titulação. Não ter mestrado. Tem que fazer um mestrado agora. O tempo que isso vai levar e tal. Então, eu vi que o direito estava me amarrando, brother. O direito estava me engessando num monte de coisa. Eu falei, cara, mano. E você vê que isso é muito louco isso, né? Você perde uma pessoa com talento, você perde uma pessoa ali que está empolgada. Porque Sabrina aconteceu isso, mas ela foi aprovada. Foi. A mesma coisa, ela formou, fez o pós e foi fazer advogar nunca foi algo que ela brilhou os olhos. Como ela já dava aula de reforço, aí ela fez assim, vou dar aula na faculdade. Aí ela foi fazer a primeira banca e 2 dias depois a coordenadora chamou ela e fez assim, eu tô com o maior problema que você me colocou. Eu já tinha contratado, né? Não. Aí ela virou pra Sabrina e falou assim, você foi a melhor aula, mas você é a menor titulação que eu tenho. Eu quero te contratar, eu não sei o que fazer. Eu já tô aqui vendo o que é que eu posso fazer, porque eu preciso ter
no mínimo tantos mestres. E não sei o quê. Então vou ver aqui uma outra vaga e vai ter que ser mestre para poder eu conseguir encaixar você. Ou eu não vou colocar você como professora convidada e vou me colocar na... Enfim. Mas ela acabou entrando, acabou ficando, mas logo depois correu para fazer o mestrado. Para poder começar isso. E aí a transição de carreira foi muito tranquila, porque eu estava vendo algumas coisas que eu podia render mais. Sim. Não estava rendendo, porque tinha sempre um teto aqui, me exigindo algumas coisas, que eu falei, cara, não quero, e aí eu fiz a transição muito fácil, foi muito fluido. Sim. Aí, porque foi uma coisa chave que a Luciana falou, que eu já falei aqui no podcast. Ela falou assim, cara, é muito egoísmo a gente guardar isso que a gente aprendeu a atender, a gente tem um verbal legal, a gente tem uma oratória boa, a gente vai dar treta se a gente render, porque quando a gente bater lá, Sim. RH do céu, a gente vai prestar conta, cara, eu te dei um talento, como você não usou isso aí? Muito bom, gostei disso. Gostei disso. O RH do céu, a parábola dos talentos mostra isso. Né, cara? Gostei disso. E aí você ficou só nesse foco, ajudando Luciana com essa parte de emagrecimento e com o seu braço de produtividade foi traçando. Foi tracionando, foi com o cliente. Primeiro a gente estruturou o programa dela, né? Sim. Aí a gente já tá falando de pandemia para cá. Primeiro ela, que era uma coisa mais robusta. Sim. E eu falei, agora vamos abrir outro braço, Sim. eu vou comunicar produtividade, hábitos novos. E aí agora 2023 eu escrevi o livro do Zero ao Hábito. Top. Mas, cara, a Luciana me suga muito, cara. Toda hora eu tenho que parar alguma coisa pra fazer ela. Eu acho que é isso que a gente tem em comum, que eu falei, que deu conexão. Ela me suga muito, cara. Por exemplo, hoje é sexta, né? De segunda até hoje, ela tá fazendo um desafio, 2 em 7, perca 2 quilos em 7 dias. Uau. Vai ter evento final de semana sobre isso. Segunda ela encerra. Então, desde... Há 15 dias eu tô... Foco total nisso, então me demanda muito, cara. Porque é e-mail, marketing, é mensagem, é grupo de WhatsApp, é não sei o quê, Eu sei que sozinha ela não vai dar conta. Então eu tenho que parar muita coisa me consome muito ela. Cara. Normal. que ela não nos ouça. Normal não, mano. Comum. Normal não é. Comum. Hoje de manhã, a gente está gravando aqui, finalzinho da tarde, hoje de manhã foi engraçado, porque hoje de manhã eu tinha 3 clientes. Normalmente eu não marco 3 clientes assim em seguida, por conta de tempo, né? Mas uma cliente estava passando por uma situação que a gente precisava conversar, e aí foi engraçado, porque no intervalo de um cliente e outro, a gente chegou aqui 7h30, a primeira cliente era 7h40 da mentoria. E aí eu comecei a ficar, acabei, sei lá, umas 9 horas. A outra cliente era tipo 9h20, 9h30. Aí foi o tempo de pegar uma água, sentar. Eu gosto de fazer tipo a síntese do que foi falado ali, do que foi conversado, para ter sempre ali todas as anotações. Independente do que eu vou escrevendo na hora. Aí quando eu tava escrevendo, aí Sabrina virou para mim e fez: amor, tem que trocar o banner do Café com Negócios. Tem que... O e-mail marketing da agora não teve. Disparou. E não disparou e não sei o quê. Aí eu tava escrevendo assim, eu parei e fiz assim... Eu só vou conseguir fazer isso meio-dia. Eu não vou conseguir fazer isso agora. Eu já vou entrar em outra reunião agora. E depois dessa eu vou entrar numa outra reunião. Aí ela parou, você fez assim. A gente precisa enviar. Eu sei que a gente precisa, mas eu também preciso. Eu tenho uma resposta que dá mais ódio. Me manda um e-mail. Não, real. Sério? Real. O que você quer? Tal coisa. Me manda um e-mail. Ou um WhatsApp. Me manda um e-mail. Aí ela me manda um e-mail ou ela me manda um WhatsApp. Cara, isso é organização, pô. Sério? Sério? Tô brincando. Ó, vou sair de casa pra comprar pão. Então tá na minha cabeça, pão. Bicho, eu sou autista, cara. Eu tenho um pé no autismo. Então, se tu chega assim no meio, eu tô abrindo a porta. Miguel, traz queijo. Mano, eu vou esquecer. Sim. Isso faz parte do meu TDAH. Eu tenho este raio. Então, cara, aí o que eu digo? Me manda um WhatsApp. Sim. É simples. Sim. Pá, meu WhatsApp. Olha só, macete aqui. Vocês gostam de hack de produtividade? WhatsApp. Anota, galera. Tem a aba dos arquivados, não tem?
tudo que passou na minha vida, eu arquivo. Sim. Na aba principal só está os meus compromissos. Sim. Então tu passou do dia que tu me convidou até hoje na aba principal. Sim. No papo principal do meu WhatsApp. Por quê? Porque ali eu abro, ali eu faço como agenda. Se for um negócio... Bicho, o nível é hardcore, cara. Ó, eu sou tão psicótico com a organização que o negócio eu fico com raiva de mim mesmo. Então assim, ó, o Cristiano me convidou. Cara, vamos pro podcast? Tu que me chamou. Sim. Aí ele veio lá pra cima dos arquivados. Eu não tava no arquivado. Aí ele foi lá pra cima. Aí eu falei, vamos, podcast. Quinta, eu falei, pô, pode ser sexta? 2 horas? Eu falei, 3, acertei. Eu te mandei o quê? Confirmado. Confirmado. Na mesma hora, eu peguei teu papo e joguei ele pro principal. Top. Aí eu fui conversando no principal, ele foi lá pra baixo. Quando eu abri hoje minha agenda, tava lá, Cristiano, 3 horas da tarde, na minha agenda manual. Sim. O que eu fiz com teu papo aqui? O que eu fiz? Foi lá e resgatou. Resgatei e botei ele em cima. Fixado. Porque Eu toda vez que você fixei abrir, no principal. aparece. Quando eu abri, Cristiano na minha agenda. Cristiano na minha agenda. Isso eu deixo na minha órbita. E aí agora, quando eu cheguei aqui, eu desarquivei, eu desfixei Sim. na porta. E arquivei no arquivado. Um abraço. E quando chegar em casa, eu vou o quê? Concluir a tarefa da minha agenda. Então, eu uso o WhatsApp, eu uso e-mail, eu uso agenda como mecanismo. Então, tu quer dizer pra mim, compra queijo? Sem me mandar uma mensagem? Mano, qual é a chance de eu trazer o queijo? É zero. Porque eu não deixo nada na minha cabeça orbitando. O quê? Aí eu saí para comprar. É por isso que a galera não produz a contento. Porque tem um monte de coisa orbitando, como se fosse janela pop-up. Janela pop-up espocando aqui o tempo todo. Eu não deixo, cara. Se eu tenho agenda, se eu tenho e-mail, se eu tenho WhatsApp, cara, vamos usar as ferramentas. Eu tô indo comprar pão porque eu sei que acabou, é uma coisa que eu quero comer agora. Sei que é queijo, quero, manda um WhatsApp. Qual é a chance de eu ver esse WhatsApp lá na hora? Gigante. Uhum. Mas na cabeça é que eu não boto. Sim. Entendeu? Então, quando Sabrina chegar a próxima vez, manda um e-mail. E outra, cara. Essa tarefa que ela precisou hoje, de última hora. Foi um pepino que deu? Era uma tarefa previsível? Foi pepino? Foi emergência. Foi emergência? Beleza, emergência, eu me submeto a parar o que eu estou fazendo. Se eu puder, no atendimento eu não podia. Mas, então, é uma emergência do dia e não da hora. Foi isso que eu falei pra ela. Foi isso que eu falei pra ela. É pra agora. O link do café é pra agora? Ela fez, não, vou começar a mandar hoje. Tem como ser de tarde? Ela tem. Então, meio-dia eu faço. Só faltou, me manda um e-mail agora. Me manda um e-mail aqui agora. Porque de tarde eu vou fazer. Tenho, assim, eu não uso, não vou pegar essa. Eu sou do papelzinho. Então ali na minha mesa, por exemplo, tem uma lista de coisas. Uma lista de coisas. Então eu vou quando eu chego, eu olho se teve alguma pendência e quando eu vou embora, eu olho o que foi que eu já risquei ali. Então eu gosto do papel na minha mesa. Até ano passado eu estava usando vários papéis. Eu fui para a agenda de novo. Vários anos eu usei a agenda eletrônica. E eu curto o papelzão, eu gosto. Miguel, eu quero usar a agenda eletrônica. Beleza. Eu gosto da agenda do papel. Mas tu não tem a técnica de te mandar um e-mail? Não. Manda um e-mail. Por exemplo, tu me pediu alguma coisa agora. Miguel, quando chegar em casa, vê qual é o nome do livro que tu tá lendo. Sim. Ou eu vou te pedir, Cris, me manda um e-mail agora, me manda um WhatsApp agora, mas eu vou ficar com vergonha de você, de te dizer isso. Pô, me manda um WhatsApp agora. Pô, esse cara é louco. Aí eu me mando um e-mail. Eu me mando um e-mail, entro lá no meu WhatsApp. Quando você abrir sua caixa, vai estar lá lembrando. E outra. Caraca, isso é uma dica muito top para não esquecer. Não é para não esquecer. É para poupar energia, é para não ficar orbitando coisas. Imagina eu sair daqui. Porque eu sou um cumpridor de tarefa. Eu sou um cumpridor. Então eu vou entrar no carro, o nome do livro para Cristiano. Aí eu vou engatar a primeira, o nome do livro para Cristiano. Eu vou pagar aqui o estacionamento, o nome do livro para Cristiano. Vai ficar na minha cabeça. Eu não posso deixar isso orbitando, cara. Porque eu tenho que ter a cabeça livre para outras coisas. Então se eu me mando um e-mail em casa, ver
vê o livro de Cristiano, vê o nome do livro para Cristiano, eu já descartei. E aí muita gente me pergunta, mas quem te garante que tu vai ver? Aí é um hábito de você estar olhando. Não, porque eu não deixo ficar com notificação nova. Nem no WhatsApp, nem no e-mail. O e-mail, quando não chega a caixinha 1, 2, 3. O seu tá zerado. Sempre zerado. Sempre zerado. O WhatsApp, sempre zerado. Deixo nada acumulado. Porque, lembra da história da faculdade? Quando acabava uma semana, eu tinha tanta coisa para fazer que eu ficava agoniado. Se eu não me organizasse, eu entrava em parafuso e não cumpria. Sim. Entendeu? Então, se eu deixar lá as notificações do WhatsApp, tipo de Luciana, 792 conversas sem ver, não tem perigo. Ah, mas é um grupo que eu nem acesso. Sai. Então, Sai. a gente chegou num ponto que eu sou muito radical com isso. Nós já tivemos algumas conversas, eu e Sabrina, porque ela pirou comigo. Eu saí de muito grupo, cara. Porra. Eu pedi, galera, desculpa, mas não dá pra mim. Qual é o sentido, Cristiano? De estar num grupo onde você não lê a mensagem e não interage. É mesmo que eu estar numa mesa de bar, um monte de gente conversando e tu com cara de idiota ali. Mano, vai pra casa. Entendeu? Então, assim, eu fiz uma varrida, né? Eu saí de grupo que não me agrega espiritualmente, grupo da galera da pornografia e tal, que despertava alguns instintos que eu não queria mais sentir. Eu saí de grupo da galera que fala besteira e eu saio de grupo que eu não me interessa o assunto. Galera, ó, seguinte, não vou trocar de telefone, é esse aqui, tô saindo, desculpa, preciso focar em umas coisas aqui e tchau. Pra que eu vou ficar num grupo onde tá rolando papo que eu nem sequer leio? Aí fica só notificação e eu tenho toque pela notificação. Eu tenho que abrir. Porque eu mantenho tudo zerado. Então, minha caixa de e-mail é zerada, minha caixa de WhatsApp é zerada. Porque eu não... As notificações do Instagram, do inbox, quem fala comigo eu respondo, eu não dou vácuo. Então, eu não deixo. Então, quando eu chegar em casa, se fosse uma história real, quando chegar em casa ia estar um ou 2, ou 3, eu ia clicar, o livro de Cris, ia bater a foto, ia te mandar, cumprir minha tarefa, tchau e benção. Então, eu já me mandei vários e-mails, cara. Cara, isso é uma boa dica. Vários e-mails, eu abro lá o aplicativo, pra quem? miguelmussalem@hotmail.com, aí eu boto o assunto, nome do livro pra Cris. Acabou, eu não preciso nem escrever no corpo. Quando eu abro lá, tá no título lá, acabou. Isso é uma boa dica. Isso é uma boa dica, cara. Nunca pensei, nunca pensei. Mas, ó só, voltando no assunto da mentalidade da produtividade. Isso é um hack de produtividade? Total. Sim. Mas se eu não tiver a mentalidade boa, de manter zerado, de manter em ordem, de manter organizado, isso é mentalidade. Não vai adiantar, porque tu vai te mandar 200 e-mails para te lembrar e vai ficar lá acumulado sem fazer. Não vai nem abrir. Entendeu? Então, mentalidade, produtividade é mentalidade, emagrecimento é mentalidade. O papo costurou agora, né? A gente vem costurando, todas as teorias ficaram abertas. Então, bicho, aí Luciano fica puta, cara, fica puta. Me manda um WhatsApp. Como assim? Tu tá indo pra padaria? Eu disse, cara, eu tenho TDAH, eu vou esquecer. Tu quer o queijo? Quero. Manda um WhatsApp que vai chegar. Eu me identifico muito, porque você viu falando, antes de você comentar isso, eu falei, eu quando criança, eu ia na padaria comprar o pão, esquecia que tinha que comprar o pão e voltava pra casa. Pô. Eu chegava em casa e fazia, é pra comprar o que mesmo? Entendeu? Então, a organização, pra mim, ela veio nesse sentido. Fundamental. Veio nesse sentido, porque eu era um cara completamente esquecido. Organização é uma das causas da procrastinação, são 7, né? Organização é uma. Então, quando acabava a sexta-feira da primeira semana do direito, que eu tava um caos, caraca, muito livro, muita leitura, muito não sei o quê, muita pesquisa. Quando eu transportava aquilo para um calendário, até dia tal tem que fazer isso, e aí eu estruturava no meu modo tupiniquim de fazer, eu estruturava, cara, parecia chapa quente na água. Aliviou. Então quer dizer que até o final de semana que vem eu preciso ter lido um capítulo do livro tal. Mas eu tenho que ler o livro todo. Mas até sexta-feira que vem eu tenho que ter lido um capítulo. Então quando eu acordava para não só estudar as coisas da faculdade, mas para cumprir os cases e papers, eu não acordava para fazer um paper. Sim. Eu acordava para cumprir
aquela página daquele dia, porque no final da semana eu tenho que ter batido aquela meta. É o fracionamento da jornada. Eu fracionava de trás para frente. Paper, escrita, revisão, paper, revisão, escrita, não sei o quê. Até aqui capítulo tal, até aqui capítulo tal, até aqui. Então, quando eu acordava aqui, eu estava cumprindo uma jornada e não para fazer. Sim. E aí eu peguei isso tudo e fiz minha mamografia assim. A galera tudo... Bicho, a galera da minha sala deixava para entregar tudo, para começar a fazer com 10, 15 dias antes. E quando eles começavam, eu já tinha cumprido. Por quê? Porque eu vinha cumprindo etapas mínimas. Isso me fez não é não esquecer, é conseguir concluir as tarefas. Como eu falei, eu começava muitas tarefas e não terminava. Esse processo de fazer essa divisão, eu falo para os alunos e mentorados hoje, a nomenclatura que eu uso é clareza do objetivo, as metas que são as etapas e as micrometas que são as ações que vão fazer com que você cumpra a meta. Isso me fez ser muito mais efetivo, focado. E encara essas micrometas como micro resultados. Sim. Porque ler uma página para que vai levar para um trabalho final não é só uma micrometa, é um resultado. Eu atingi, eu cheguei. Entendeu? É que nem quando vai fazer uma viagem. Onde que eu vou dormir? Putz, cheguei, cumpri. Bati a meta. É resultado total aquilo ali. Cara, é uma página, é um resultado. Sim. 2 páginas de amanhã, é 2 resultados. E aí vai de resultado em resultado. Aí vem uma comparação quando a gente entra nesse tema, né? Por exemplo, a gente podia falar do tema de emagrecimento. Também é um tema de... Acho que todos, se a gente for falar, é um tema top pra gente falar e que tem um grande problema que é comparação. Por exemplo, eu tenho uma comparação em casa que por muito tempo me matou, que é a Sabrina. A Sabrina é uma devoradora de livro. A Sabrina é aquela pessoa que pega um livro e com uma semana ela fala, cara, o livro é ótimo. Você já leu? Já leu. E uma semana, em 7 dias. Luciana lê bem também. Putz, Sabrina lê rápido. E isso me acabava, porque eu pegava um livro para ler, eu lia uma página, minha cabeça já estava em outro lugar, aí eu tinha que parar. Eu levava 15 dias, 20 dias para acabar um capítulo. Isso cobrava, né? Aí eu me cobrava, eu falava, não, leitura não é para mim. Eu vou curtir. Eu curto audiobook até hoje, mas fui muito tempo pro audiobook. Não, eu botava ali o fone, fazendo atividade física e lia o audiobook, né? Ouvia o audiobook e concluía ali o livro. Mas chegou num momento que eu fiz assim, eu preciso concluir, não é possível que isso vai ser maior que eu. E aí foi essa conquista de 1 página, 2 páginas, 3 páginas, comemorar um capítulo. Isso. E aí sabe o que foi que eu fui fazendo? Na época, eu já estava com mentoria, com acompanhamento, eu pegava aquele capítulo daquele livro que eu tinha lido, fazia meu resumo e fazia uma aula daquele capítulo para a galera. Show. Aí tinha um estímulo para continuar o processo. Quarta que vem tem outra aula. Então, de quinta até a próxima quarta, eu tenho que acabar o próximo capítulo para eu poder... fazer a resenha, bate estímulo. Então, isso ia fazendo com que eu tivesse essa continuidade. Recompensa da vitória conquistada. Isso. Bate estratégia de hábitos novos também. Sim. Bate estratégia, cara, para implantar hábitos novos. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Qual é hoje a maior dificuldade que você vê assim com seus alunos em relação a hábitos e principalmente sabotadores? Cara, a maior dificuldade deles é não ter estratégias simples, que nem essas que a gente está conversando aqui. Os caras, eles acham que precisa ter um negócio surreal. Precisa baixar anjos do céu, tocando trombetas. Cara, e não é. Então, a maior dificuldade que eu vejo é isso. Por exemplo, eu já tive mentorado que a procrastinação dele decorria de organização, cara. E o quarto do cara era uma loucura. Loucura o quarto dele, assim, um absurdo. E ele arrumar o quarto foi uma micro-vitória que, a meu ver, micro-vitória, mas ao ver dele, assim, maior vitória da vida dele. Então, é não ter estratégia, é não saber de onde vem a procrastinação. Se ela vem do perfeccionismo, se ela vem da aversão a ordens, se ela vem da desorganização. Então, é não ter. E o lance dos sabotadores que tu perguntou é deixar se levar
justamente pelo sabotador. Então, é uma dificuldade gigante, que é trocar o prazer imediato pelo de depois. Então, são as maiores dificuldades que eles enfrentam é essa, não ter clareza do passo que vai dar, não ter estratégia simples e ceder ao prazer da procrastinação, que é um sabotador por si só. É porque você vê, o comentário que você fez, né? Que na hora eu falei também, eu também fiz isso, que é sair dos grupos de WhatsApp. A WhatsApp para mim, eu uso o WhatsApp muito para trabalho. Então o WhatsApp para mim não é para ficar... Pô, galera, eu curto, meus amigos, tá ali. Galera, mas não dá para ficar aqui. Pô, Cristo, Alex, meu filho. Cara, hoje, essa semana, a gente comemorou, fez uma celebração aqui, uma conquista que a gente teve, batemos 1.027 alunos na plataforma. Putz, cara, top! São 1.027 pessoas que vão mandar perguntas, que vão mandar dúvidas da plataforma, de como é que baixa o PDF, de aula, de... Ah, mano, é trabalho, viu? Entende? Então, se cada uma mandar uma, tu acabou teu dia. Entende? Então, assim, é muita coisa. Fora o operacional, fora gravar aula, fora... Então, atender. Não dá pra ficar lá o pessoal sacaneando, porque ontem, não sei quando é que você vai estar assistindo, o São Paulo foi eliminado da... Putz, não dá. Não dá. Então, é a gente ter clareza do que a gente está buscando. Então, às vezes, sair do WhatsApp, tira um dia para você ir lá e conversar, mas eu fiz a mesma coisa, eu saí dos grupos, aquele grupo que só você abriu o grupo para ver o que tinha 10 mensagens, 9 era pornô. Pois é, cara. Isso que tu falou aí, pô, é uma coisa que tu sente que talvez fique mais claro agora. Senso de propósito traz senso de urgência. Então, assim, eu tenho alguma coisa que eu quero viver, eu quero chegar aqui. Todas as minhas ações vão ser direcionadas para cá. Então, eu tenho um senso de propósito e isso começa a ficar urgente que minhas atitudes comunguem com aquilo que eu quero viver. Pô, Miguel, então quer dizer que a galera que está lá no grupo do WhatsApp, nos vídeos em pornô, no grupo do futebol, ele não tem propósito? Não, talvez ele tenha atingido. Eu não atingi o meu. Exatamente. Ele talvez tenha atingido e ele tem tempo, tá lá... bateu a meta que ele queria, talvez ganhe o que ele queria, realize o que ele queria, não importa. Ele bateu, então talvez ele não tenha esse senso de urgência. Eu não bati a minha. Sim. Eu não atingi o número de pessoas que eu quero atingir, minha empresa ainda não está onde eu queria, então eu tenho senso de urgência. Então quando eu paro para perder lá um tempo num grupo de WhatsApp, de vídeo pornô, por exemplo, eu nem quero trazer as questões espirituais, fisiológicas disso. Estou trazendo questão comportamental, eu paro e penso assim, caraca, mano. E aquela parada, e aqueles 1.027 alunos que devem estar trolando lá no WhatsApp. Tirando total minha atenção. Entendeu? Distração total. Distração total. Então, senso de propósito é senso de urgência. Eu tenho um grupo de amigos, um só, que a gente é da época da moto, da época do rally. É um grupo onde um monte de gente lá já bateu suas metas. Tô falando bonito. Um monte de gente atingiu seu propósito, rola os vídeos mais loucos que pode ver, os papos mais loucos. Amo os caras. Mas, cara, aconteceu alguma coisa. Eles montaram um grupo paralelo, por respeito a mim, isso eu honro demais eles. Legal. Eles montaram um grupo paralelo. Lá eles destroem. Lá é a bagunça, aqui é só pra ter. Cara. Pra tá incluso, pra Pra Miguel tá. Sim, bacana. Entendeu? E talvez tenha sido o posicionamento espiritual, bacana. De eu ter me convertido e tal. E eles me amam muito, eu amo muito eles. Legal. Só você ter uma ideia, nesse grupo tem 2 irmãos meus, irmão de sangue. 2 irmãos, o segundo e o quarto. E eles montaram outro São grupo. quantos irmãos? Nós somos 5, né? 4 homens e uma menina. Eles montaram outro grupo. Não assim, cara, Miguel tá aqui, é isso. Não. Foi natural. Eles começaram a fazer umas outras viagens. Eu parei de andar de moto, eles continuaram andando, continuaram viajando e tal. Pô, o grupo da viagem de tal. Pô, tem uma galera aqui que não tá, porque o grupo é gigante. Tem uma galera que não tá. Então, bora pra esse grupo só quem foi pra viagem. E aí, desse grupo aqui, que é antigo, de 2011, 12, logo que surgiu o WhatsApp, esse grupo já existe. Aí, tipo assim, tem
20 pessoas. 5 foram para viagem. Aí depois a galera começou a migrar. Mas manteve o grupão aqui, manteve aquele. Então é um grupo esse virou da bagunça. Virou da bagunça. E manteve o outro para estar lá. Tranquilo, esse aqui a gente fala pouco e tal. Então não tira minha distração, não me gera distração. E aí eu mantenho lá esse, entendeu? Agora, os outros, a maioria, começou com muita coisa que vá me roubar, eu saio, cara. Eu sou muito assim. Tirar muito o meu foco, eu... Porra, outro dia eu tava lavando louça e Luciana tava aqui. Aí a Luciana disse, cara, tu nem sabe da treta. O que foi? Ela, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu... Da família? Foi na tua família? Não! Foi no grupo antigo do condomínio que a gente morava. Eu digo, hã? E fala comigo isso, pô. Nem moro mais lá, eu não quero saber. Eu não participo de grupo de condomínio. Não, cara, eu sou radical com isso. Sabe, assim, tem algumas coisas que... tem algumas coisas que eu acho que essa coisa assim do radical não vai funcionar. Por exemplo... A pessoa vai querer fazer um emagrecimento e de forma radical vou cortar agora o pãozinho. E aí, com 3 dias, ela quer comer um McDonald's, porque tá ali com restrição, enfim. Mas, para outras, eu acho que é fundamental. Principalmente quando a gente fala de comportamento. E se você tá achando que a gente é chato, não é, nós somos limitados. Eu sou limitado, eu sou tapado, eu não tenho a capacidade de atenção para muita coisa. Isso é uma limitação minha. Isso não é ser chato, não. Eu sou limitado para algumas coisas. E aí eu tento ser o mais efetivo possível em outras para que eu consiga ter os resultados que eu busco, pô. É uma limitação minha, tá, gente? Minha. O tapado sou eu. E hoje os dois com esse propósito continua levando para casal, como é que tá hoje? Cara, muito forte é o emagrecimento, né? Comunidade de emagrecimento Luciana é o braço forte da parada. A produtividade anda ali em paralelo, né? Meu livro, meu curso e as mentorias. Para casal, não. A gente não botou para frente. Não é um produto que a gente diz assim, pô, você quer? A gente não faz isso. A gente faz o trabalho com casais lá na Lagoinha, que a gente é auxiliar dos líderes lá da Lagoinha. Então, inclusive, hoje tem encontro lá. A gente faz o trabalho lá com eles não é atendimento de casais, mas é um curso de casais onde a gente está envolvido. Legal. Nesse curso lá com eles. Daqui a pouco a gente vai estar lá. A gente está afim de fazer. O curso de casais? No próximo semestre, né? Virada do ano. Sim, virada do ano. Esse ano é o último. Aí vai ter a virada do ano, vai ter de novo. A gente conversou, a gente comentou, eu e Sabrina, pô, interessante, seria legal a gente fazer, a gente tá perto, a gente tá mais... A gente fez no primeiro semestre e agora foi convidado para estar junto com eles lá na organização do evento. Massa. Bom. Cara, e aí, curtiu? Muito, cara. Foi leve. É um papo que eu gosto, é um papo que você gosta. Então a gente falar sobre produtividade vamos ficar falando um monte aqui. Isso porque a gente não entrou em assunto técnico. Se trouxesse técnica, fica chato. Na hora que eu começo a dar aula, ontem eu fui gravar uma aula, eu tava brincando assim, eu tava falando, gente, ó, presta atenção. Eu vou gravar uma aula bônus só falando da parte mais técnica. Assiste se você quiser, porque senão vai ficar chato. Para quem gosta do assunto, eu amo. Nossa, a gente vai falar de como a função do cérebro, qual parte está enviando o que é que está respondendo. Fica chato. Eu amo, mas para quem não gosta, é chato. Então, se a gente entrar na parte mais técnica, o podcast ia ficar... Que podcast técnico é esse? Mas eu curti, porque eu acho que dá para a gente pegar... Eu fiz algumas anotações. As anotações, eu estou fazendo o seguinte. Depois eu pego essas anotações... E eu coloco ela como tópicos em PDF e disponibilizo para a galera. Pô, que legal. E aí vai colocando aqui, porque a gente vai buscar desenvolvimento, clareza do que fazer, disciplina, foco, clareza de objetivo, busca por coisas simples, não precisa complicar. Então tudo isso a gente vai fazendo para que a gente consiga ser mais produtivo, consiga colocar no nosso dia a dia. E agora no final você trouxe uma explicação muito boa, né? De você ter clareza de onde você quer chegar, né? Qual é o seu propósito, o que você está fazendo, o que vai tirar sua atenção e o que precisa ser feito. O que vai distracionar, né? Distração vem de distracionar. Então, se eu estou num carro patinando, eu não vou chegar onde eu quero. Chegar onde eu quero. Eu tenho que tirar a distração para poder
tracionar e andar em direção do que eu quero. Nossa, top. Muito bom. Curti muito. Cara, deixa seus contatos, como é que a galera pode te encontrar? Cara, minha casa é o Instagram, né? @MiguelMussalem, você vai me achar, sou eu que respondo. Show. Interajo lá direto e Miguel Mussalem você me encontra. Alguma coisa de YouTube, mas bem pouco. Instagram tem mais coisas. Vou botar o link aqui, aí a galera já bota lá. Já cai direto. @Miguel Mussalem. Teu livro, o pessoal acha lá também. Tudo no meu Instagram. Tem lá no link da bio, tem um Linktree que leva pro livro, leva pro curso, leva pra mentoria, leva pra tudo. Então, galera, já sabe. Vai lá no link, clica e vai encontrar tudo. Tem o Instagram e lá vai ter todos os links para onde você quiser achar livro, mentoria, tudo curso, lá. Vai estar tudo lá, beleza? Bom, não posso finalizar sem pedir assim, cara, se a gente for falar, a gente falou de produtividade, falou de organização, mas se fosse uma última coisa para você trazer assim para a galera, não é uma frase final, mas alguma coisa para finalizar, falando de produtividade, falando sobre organização. Cara, tá vindo uma coisa muito forte que aconteceu aqui nessa sala no final de semana. E a gente fez uma dinâmica com as alunas, né, da formação emagrecimento emocional de Luciana. Nossa, né, a gente ministra junto. Eu vou contar aqui para vocês. A gente deu no primeiro minuto, a gente deu uma caixa dourada. E dentro dessa caixa tinha bilhetes, frases dos familiares delas. E elas não sabiam disso. A gente falou, tá aqui essa caixa. Caraca. Vocês não podem abrir. Aqui dentro tá o maior tesouro que vocês podem ter. E a gente ministrou o sábado inteiro, o domingo inteiro. E a caixa com elas. A caixa do lado. Pode levar a caixa pro hotel? Não. Caixa na sala. E elas ministraram e tal. A última dinâmica do curso foi, cara, tá aí depois, né, de 2 dias de curiosidade, e delas se conhecendo, se descobrindo, aprendendo a aplicar as ferramentas e blá, 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 tudo. Cara, pode abrir, tá aí o maior tesouro de você. Quebrou. E quando acabou, eu falei isso pra ela que veio quando tu perguntou. É uma das minhas maiores dificuldades, cara. Mas muito grandes que eu vou falar agora. As melhores coisas demoram pra acontecer. Sim. Os melhores sanduíches são os gourmets e não os de fast food. Sim. A melhor macarronada é a italiana e não é o Nissin, por exemplo. Então, os melhores resultados, eles sempre vêm depois. Essa dinâmica fica muito clara com José do Egito. José do Egito, ele é vendido pelos irmãos, é escravo, passa um perrengue na mão de Faraó, é preso, e ali Deus manda 2 ou 3 sonhos, ele revela aqueles sonhos para Faraó, e Faraó fala assim, cara, tu é o cara, governador. Então ele dorme escravo e acorda governador. Quem tá olhando de fora, fala, caraca, Nada. Surgiu um governador aí. Nada. O cara do nada deu esse pulo. Mas ninguém vê o dia em que ele foi vendido pelos irmãos. Então a trajetória, o sofrer da jornada é o que vai garantir que a promessa se cumpra de maneira avassaladora. Por que eu tô falando isso? Porque eu quero as coisas para agora, que essa é uma dificuldade minha. Que a minha dificuldade seja a fortaleza de quem tá ouvindo a gente. É uma dificuldade minha. Então... eu quero logo, vamos, o que eu tenho que fazer? Cara, calma, o processo vai te levar. Top. Vou anotar aqui o processo, a própria promessa. Muito bom. E deixa eu te falar, essa frase, esse tema, eu usei em todos os momentos do meu livro e a última frase. Total. Direção é mais importante do que velocidade. Cara. Porque quando a gente consegue entender o processo, e na verdade o processo já está sendo um sucesso. Você está ali, as pequenas metas, venci, é um sucesso. Tudo isso é um sucesso. Tudo isso... Como é o processo? O sucesso já é parte... O processo já é parte do sucesso. Porra, a vida de hoje, muita gente quer vida eterna, né? Quando eu morrer, eu vou ter a vida eterna. A vida eterna já começou. Uhum. As atitudes de agora
já fazem parte de uma vida eterna que você vai viver. As atitudes de agora, do processo, já determinam. Então, o processo, ele é a promessa. Só que é a feitura, né? O bater a massa do bolo já é o bolo. Sim, sim. Só que ele precisa ser batido, precisa do forno para poder comer. Mas aquilo ali já é o bolo. Só que é um bolo que não está na hora de comer. Porque ele não está preparado. Preparação leva para promessa. Ixi, a gente vai ficar falando isso aqui 3 horas. A gente traria melhor parar. Você tá falando, aí já tá me vendo aqui, ó. Por exemplo, Sêneca já dizia que uma vez no mês você deveria dormir no chão para que você valorizasse o que você tem. Então, a gente vai entrar em um outro papo. Filosofia já. Muito bom, cara. Valeu. Show de bola. Obrigado. Muito bom. Galera, obrigado. Não posso finalizar. Um abraço pra galera do Simplesmente, nosso patrocinador. É um suplemento natural, não é a base de cafeína. Procura seu médico, procura seu nutricionista. Tem um link aqui embaixo do Simplesmente. Se o seu médico ou seu nutricionista indicar, tá aí um super suplemento para que você tenha mais clareza mental, mais foco. Ele vai te ajudar. A gente lá em casa toma. Então fica a dica. Aqui embaixo também eu vou deixar o Instagram de Miguel e vou colocar aqui também o link do YouTube, do Spotify. Caso você esteja no Spotify, eu boto o link do YouTube. Caso você esteja no YouTube, eu boto o link do Spotify para você encontrar a gente em todos os lugares. Forte beijo, até a próxima terça-feira. Toda terça-feira sai novo episódio às 18 horas. Então, já deixa aí anotado para assistir o próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Fui! Valeu!